Olá, crianças! Vamos continuar nossas atividades hoje. Ontem vocês fizeram bastante tarefa, né? E hoje não será diferente. Para as cores, né? As tarefas são muitas, tá certo? Mas não é aquela coisa, né? Coisas pequenas que vocês amam fazer, tá bom? E hoje, de novo, no nosso livro didático, na página 38 a 45, tá bom? Vamos lá! O que você vai fazer agora na página 38? Não. 38, vamos lá. O que você vai fazer? Olha, tem um RA, né? Para você brincar aí nessa casa. Olha só. Nós também começamos com um lugar ontem, né, na nossa atividade de hoje também. Vamos lá? Em alguns lugares do mundo, as cores branca e cinza foram trocadas por cores mais vivas, porque com certeza era uma cor triste. O cinza e o preto, não é? E aí disseram, vamos deixar esse mundo bem colorido. E começaram a formar outras cores e daí o mundo ficou assim. Lindo, né? Que Deus criou. Vamos lá. Olha só essa imagem. Brasil, olha como é o Brasil, gente. Olha o México. Ai, o México é lindo também, né? Olha só o Brasil e o México. Vocês observem, olha a África do Sul. Que lugar colorido! Vocês viram essas três imagens? Brasil, o México e a África do Sul. Vocês vão observar bem esses lugares. Quando você observar, olha só, observe novamente a imagem das casas de praia da África do Sul e faça um desenho delas no espaço a seguir. Olha o que chamou mais a atenção do autor. A África do Sul, as casas de praia. Olha como elas são. Vocês observaram que elas são somente em um modelo? Vocês observaram? Tem uma escadinha, uma varandinha. Olha aí como as casinhas são todas iguais. As cores são iguais? Não são iguais, né? Então você vai observar embaixo, vai desenhar elas aqui. O que é que você observou, tá bom? Aí você vai lá para a página 40. Vamos lá. Ouça a leitura. Baixa um pouquinho aí, tia. Baixa um pouco. Baixa, tia. Baixa, sobe. Sobe. Você nem ia fazer a leitura do Três Porquinhos? Não. Vamos lá. Meu Deus do céu. Olha só. Ouça a leitura da história dos três porquinhos. Antes, destaque as máscaras que estão no material de apoio. Olha, lá tem uma máscara do porquinho e do senhor lobo, que são os autores da história, os personagens da história, né? Olha só, era uma vez três porquinhos. O que aconteceu? Eles moravam em um bosque e certo dia resolveram construir a sua própria casa. Falaram, eu não quero mais morar nesse bosque, eu vou construir a minha própria casa. Vamos ver o que aconteceu com eles. O primeiro porquinho, chamado Cícero, construiu uma cabana com palha e lama. Será que essa casa ficou legal? Ele construiu a sua casa, o Cícero construiu a sua casa de palha. Depois, o segundo porquinho, o Heitor, construiu uma cabana com madeira e galhos de árvore. O terceiro porquinho, chamado Prático, construiu uma casa com cimento, tijolo, janela de madeira, com vidro. Olha, ele fez uma casa bem chique para ele, né? Então, em um belo dia de sol, quando Cícero estava em sua casa de palha, apareceu um lobo que disse, abra essa porta que eu vou entrar. Quando Cícero ouviu isso, meu Deus do céu, ficou bem quietinho lá dentro da sua casa.
E aí não abriu a porta. Então o lobo berrou: eu vou bufar, eu vou assoprar e a sua casa vou derrubar. Dito isto, o lobo assoprou e a casa foi pelos ares, a casa de palha. E aí ele pegou e saiu da casa e saiu correndo. Então, depois, o porquinho correu rápido, o Cícero correu, entrou na casa do irmão dele, Heitor. Quando ele chegou lá, ele fechou a porta e ficaram lá dentro. Então, o lobo apareceu novamente e disse que ia derrubar também a casa do Heitor. E eles ficaram quietinhos e de repente o lobo novamente: abre essa porta, senão eu vou soprar e a sua casa vou derrubar. E o lobo soprou novamente e a casa do Heitor também foi pelos ares. Aí eles saíram correndo, se mandaram lá para a casa do Prático, para o terceiro porquinho. Mano, abre a porta. Quando eles entraram, fecharam a porta, o lobo chegou: abre essa porta, senão eu vou soprar e a sua casa vou derrubar. E aí o Prático falou para ele: pode soprar, seu lobo, pode soprar, que a nossa casa você não vai derrubar. Então o lobo soprou, que a calça dele caiu de tanta força que ele fez, mas ele não conseguiu derrubar a casa. Sabe por quê? A casa era forte, de tijolo, com cimento, e o lobo não conseguiu. Quando de repente o lobo olhou para a chaminé e teve uma ideia: já sei, eu vou entrar pela chaminé e vou pegar esses porquinhos. Quando os porquinhos ouviram, pegaram uma panela cheia de água fervendo e colocaram lá embaixo da chaminé. E o lobo entrou com a chaminé mais do que rápido, caiu dentro da bacia de água da panela fervendo. Esse lobo ficou queimado, deu um pulo para fora e saiu: socorro, pegando fogo o rabo dele, crianças. E aí o lobo se mandou na floresta correndo e os porquinhos ficaram rindo do lobo e cantando a música: quem tem medo do lobo mal, lobo mal, lobo mal. Quem tem medo do lobo mal, lá, 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 lá. E até hoje esse lobo sumiu na floresta e os porquinhos ficaram lá felizes na sua casa. O lobo se deu mal, né, crianças? Depois dessa história, olha aqui eles, ó. O lobo, né, soprando a casa deles. Depois que você viu essa história, vamos ver o que você vai fazer. Vamos lá. Você ouviu a história e aí você vai lá para a página 42, né? Foi lá na página 40 e 41, agora 42. Você vai responder: qual é o título da história que seu professor leu? Pinte o quadrado da floresta. Ela contou da Branca de Neve? Ela contou do Chapeuzinho Vermelho? Ou ela contou dos três porquinhos? Você vai pintar esse quadrinho, tá bom? Depois que você pintou o quadrinho, você vai fazer o quê? Observe as imagens a seguir e circule os personagens que fazem parte da história, os três porquinhos. Quem que estava lá nos três porquinhos? Era Chapeuzinho Vermelho? Era a vovó? Era o príncipe? Era a Branca de Neve? Ou era os porquinhos? Quem estava nessa história? Você vai circular, tá bom? E ainda tem o lobo lá soprando, né? Depois você vai lá para a página 43. Olha o que você vai fazer aqui. Vamos fazer os personagens da história? Seu professor vai lhe entregar uma folha de papel quadrada e você seguirá os seguintes passos da dobradura do porco. Aqui está o passo a passo para você fazer o seu porquinho, tá bom? Você fez o seu porquinho, você vai fazer o que agora? Você vai fazer o lobo
lobo também. Olha o passo a passo do lobo. Você vai fazer uma dobradura bem legal e depois você vai colorir o seu lobo e o seu porquinho, tá bom? Depois de fazer as dobraduras, pinte completando. Pinte e complete as figuras desenhando os focinhos, a boca e os olhos. Quando tudo estiver pronto, você pode contar a história usando os personagens, né? Depois que você fez, você com seus amigos podem contar e a mamãe com você fazer a história dos 3 porquinhos, tá bom? Depois vamos lá para a página 44. O que você vai fazer? Após você recortarem a história dos 3 porquinhos, sigam as orientações a seguir. Com seus colegas, identifique os nomes dos porquinhos e em um papel escreva os nomes deles. Nos espaços a seguir, escreva as letras que faltam para completar o nome dos porquinhos. Então, aqui o primeiro porquinho, como era o nome dele? A professora falou, né? Tá faltando algumas letras. O segundo porquinho, qual é o nome dele? E o terceiro porquinho, né? O terceiro porquinho também está faltando o seu nome. Aí você terminou de fazer, vamos lá para a página 45. O que você vai fazer? Olha, ainda é da história dos 3 porquinhos, tá vendo? Você tem que prestar bem atenção na história. Observe as casas representadas a seguir. Em seguida, ajude os porquinhos a chegarem à casa que cada um construiu. Eles foram dar uma volta e quando voltaram, eles não sabiam mais nem qual era a casa deles. Esses porquinhos estavam malucos, né, criança? Então, você vai levar eles até a cada um a sua casinha, tá bom? Depois que você levou eles à sua casinha, o que você vai fazer? Do que foram feitas as casinhas? Copie nos quadros acima o nome do material com que cada uma foi feita. A do primeiro foi feita de madeira, a do segundo foi feita de palha, a do terceiro foi feita de tijolos. Você lembra da história, né? Você vai colocar direitinho. Depois você vai fazer a sua ficha de atividade e beijos, até amanhã!